encontram-se na caravana IPCC 2014 Israel e Turquia. O boletim de hoje será distribuído ao final e nele você encontrará diversas e importantes informações. Eu não vou assim ler o boletim agora ou falar dele. Eu gostaria que você pudesse ao final levá-lo para casa, que você pudesse lê-lo, se informando mesmo, tendo conhecimento da agenda da igreja. Temos atividades neste mês ainda, outras para o próximo mês, mas vamos lembrar nas nossas orações do pastor Edinaldo, nosso pastor Leonardo, pastor dos jovens, adolescentes, e mais 14 pessoas que rumaram para uma travessia de fortalecimento, edificação, crescimento. O pastor Edinaldo e o pastor Leonardo encontram-se nesse período em férias, mas também trabalhando, conduzindo essa caravana à cidade de Israel, vendo, aprendendo, conhecendo. Então vamos lembrar durante esses próximos 15 dias de orar por eles e rogar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Outros avisos encontram-se no boletim, mas o pastor Leonardo pediu para reforçar os cartazes que estão pelos corredores da igreja, da festa caipira, que acontece no dia 12 de julho. Então há um cartaz informando, no boletim também, então reserve essa data na sua agenda. E também para todos os homens, nós teremos no próximo mês um encontro muito abençoado. E você, homem, não pode faltar. Priorize, faça parte. É importante estarmos lá. Um encontro chamado Santificai, que acontece de 18 a 20 de julho. Um tempo precioso para revermos, para crescermos, para corrigirmos e para sermos o homem que o Senhor quer no lar, na igreja, na família, na sociedade. Também encontra-se no boletim essa informação. Então, homens presentes e outros que nos ouvem pela internet, priorizem, guardem essa data e venha participar, não fique de fora. Venha aprender um pouco mais e crescer um pouco mais. Também, no final desse mês, no dia 26, última quinta-feira, um encontro das mulheres. A irmã Claudete, incansavelmente, eu estava vendo, entregando panfletos, cartazes. Então, irmãs, vamos nos mobilizar, divulgar. Talentos não devem ser enterrados. É o tema, é a proposta para essa última quinta-feira, entrada gratuita, não tem valor nenhum. E você vai receber uma bênção de uma palavra, vai ser edificada. Então, mulheres, venham, como costumeiramente estão vindo, convidemos outras e tenhamos um tempo muito precioso de crescimento e de aprendizado na palavra do nosso Deus. Na ausência do pastor Edinaldo, recebi então essa grande responsabilidade do tamanho do pastor Edinaldo, né? De estar no púlpito e durante a semana atendendo. Então, irmãs e irmãos, orem por mim. A responsabilidade é grande, o peso muito alto. E eu falei isso para ele: pastor Edinaldo, ore por mim, porque a responsabilidade não é pequena, é grande. E eu tenho pedido a Deus a graça e a misericórdia de poder caminhar com a igreja durante esses dias. Atenderei normalmente no gabinete, visitas, o que for necessário, estou disponível e à disposição da igreja. Podem me procurar, qualquer hora, da manhã, da tarde, da noite, madrugada, o que for preciso, me participe, me comunique, juntamente com o conselho, que também administra a igreja. Juntos iremos caminhar durante esses dias com a graça do nosso Deus. Então hoje eu quero conversar com você com um texto que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Ainda não, irmão, ainda não. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Eu vou te convidar a colocar-se em pé. Você vai ficar um tempo depois sentado, então vamos em pé. Localizar esse texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e versículo 17.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 com o 17. Leamos juntos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Pode ser melhor agora? A leitura pode ser melhor? Vamos ler de novo? As irmãs, por favor, agora as irmãs, bem forte, vamos lá? Podeis assentar, irmãs e irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te damos graças. Louvado sejas tu, Deus tão precioso, tão amoroso, tão dadivoso, que manifesta-se a cada dia na nossa vida, com bondade, com graça, com misericórdia, nos assistindo sempre, cuidando sempre de cada um de nós. Somos-te gratas e gratos por seres assim para conosco. Um Deus sem igual, um Deus acima de tudo e de todos. Deus que aprove a si mesmo revelar-se de uma maneira ou outra na pessoa de Jesus. E em Jesus conhecemos-te, amamos-te e reverenciamos-te nesta manhã. As palavras de Jesus eternizadas estão na nossa mente, no nosso coração. A tua palavra viva e eficaz, lida, aberta diante de nós, nos ensina, nos instrui. E o teu Espírito Santo nos ilumina, dando-nos compreensão e entendimento acerca desta mesma palavra, uma vez que ela é espiritual e nós a entendemos espiritualmente. Então, nesta manhã, o povo teu foi trazido à tua casa, não por força e nem tampouco por violência, mas o teu Espírito efetuou em nós o querer e o realizar, e nos levantou das nossas camas, e nos trouxe à tua presença, e aqui estamos como tua igreja, como teu povo, louvando, engrandecendo o teu nome, mas também querendo te ouvir nesta manhã. E esse é o desejo do teu servo, de ser instrumento teu nas tuas mãos. Teus pensamentos ocorreram, ideias trafegaram na minha mente, palavras se tornaram escritas no papel, mas o desejo meu é que não haja somente a sabedoria humana. Ela é boa, mas ela é imperfeita. Eu necessito da sabedoria do alto. Eu necessito da unção e da capacitação que vem de ti. O desejo do teu servo é abençoar a tua igreja. Então me capacita para ser teu servo, ministrador da tua palavra nesta manhã. E que a igreja seja edificada, instruída na tua palavra. É o desejo do teu servo em nome de Jesus. E abençoa toda a tua igreja que se reúne hoje. Abençoa todos os teus pastores que pregam a tua palavra nesta manhã. Sustenta no púlpito cada um deles. Que haja unção, fogo, poder, intrepidez e ousadia. Deus, guarda teu servo, pastor Edinaldo, nosso pastor. Guarda pastor Leonardo. E essas 14 pessoas que estão viajando. Cubra-os com a tua graça. Proteja-os de todo perigo, de todo mal. E traz no coração deles a realização dos teus sonhos e a confirmação da tua vontade nessa viagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Certo jovem
da Guiné-Bissau. Viveu toda a sua fase de infância, adolescência e juventude, e na fase da juventude resolveu cursar, fazer um curso fora. E ficou um tempo distante da sua vila, da sua aldeia, e muito tempo depois ele volta. E quando ele volta, ele havia conhecido o Evangelho, a sua vila havia sido evangelizada, um grupo de missionários ali estava, e naquele domingo que ele vai à igreja, quando ele entra no templo, um pequeno templo, ele começa a perceber uma movimentação, e o que ele percebe é que uma determinada irmã estava arrumando a mesa. E ele então entendeu que aquele dia, sem ele saber, era um dia de celebração da ceia. E a mesa estava sendo arrumada. E ele estava ao lado de um dos missionários, e esse missionário faz esse relato. De repente, aquele missionário percebe algo estranho. Aquele moço fica trêmulo, plácido, gélido. E aí o missionário então pergunta o que foi. E o rapaz, trêmulo, diz, nada. Ou melhor, tudo. Como assim? Aquele homem que acabou de entrar, matou meu pai e comeu o seu corpo. E ele está aqui hoje. E aquele missionário disse, a vida desse homem foi mudada. Ele hoje é um servo do Deus Altíssimo. E aquele moço disse, então hoje eu posso me assentar à mesa. Hoje a mesa é mesa de comunhão. E eu posso me assentar com esse homem hoje. Irmãs e irmãos, a mesa tem muitos significados, simboliza muitas coisas. Para alguns, a mesa, ela representa um elemento a mais na composição da decoração da casa. Alguns se esmeram, inclusive, buscando as mais diversas mesas, das mais simples às mais complexas. Para outros, e lá em casa não é diferente, a mesa se torna aquele lugar mais fácil para deixar as coisas vindas da rua, do mercado, e vamos depositando ali. Para outros, a mesa se torna um lugar para acumular livros e papéis e uma série de outras coisas. Então, a mesa nos tem muitas finalidades. Nos serve para muitas coisas. Mas a questão hoje, para pensarmos, é como nós, aproveitando o tema da Copa, como nós podemos driblar a urgência, a correria, a velocidade que o mundo nos impulsiona e pararmos um pouco para nos assentarmos à mesa, para desfrutarmos de uma refeição com a nossa família. Hoje eu quero conversar brevemente com vocês sobre esse simples tema. É hora de arrumarmos a mesa. É momento, é hora de arrumarmos a mesa. Atrevo-me a perguntar, quando você saiu hoje, como é que ficou a sua mesa? Arrumada? Ou te aguardando para que após o culto você vá arrumá-la? Eu sei que a minha está cheia de coisa, porque eu fui buscar a Inês, eu vi que ela está cheia de coisa lá. É momento, é tempo de arrumarmos a nossa mesa. A pergunta seguinte é, por quê? Por que é tão importante e por que é tão necessário arrumarmos a mesa? Vou dizer, à luz desse texto que lemos, o apóstolo Paulo é um exemplo vivo de alguém que não por vontade própria, mas por ação de Deus, foi convidado a arrumar a mesa da sua vida. Porque a mesa da sua vida estava uma desordem. Aos olhos de Deus. Aos olhos dele, não. A mesa estava muito bem arrumada. Como ele havia arrumado, do jeito que ele queria e da forma que ele queria. E Deus disse, não, Paulo, não é assim que eu quero a mesa. A mesa é minha e a mesa está confusa. Eu preciso ordem nessa mesa. E a vida de Paulo foi transformada. E a sua mesa foi arrumada.
Então, irmãs e irmãos, o apóstolo Paulo, quando torna-se o grande apóstolo Paulo, falando às igrejas, em especial a essa igreja, ele diz: irmãs e irmãos, a comunhão que nós partilhamos é a comunhão com o corpo e com o sangue. E essa comunhão se dá assentados à mesa de um Deus que nos convida a sentarmos à mesa com Ele, para cearmos com Ele. A grande questão é como eu me achego à mesa da comunhão. Como eu me assento à mesa da comunhão. Como está a mesa individual, eu e você. Por que é tão importante? Por que é hora de arrumarmos a mesa? Sabe por quê? Porque a mesa nos ensina algumas lições. E a primeira delas é que a mesa é um instrumento pedagógico de Deus. A mesa é um instrumento pedagógico de Deus. Nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a primeira referência sobre o uso da mesa foi o próprio Deus que a fez. Quando fala com Moisés, em Êxodo capítulo 25, de 23 a 30. É a primeira referência, e Deus fala: Moisés, tome cuidado. Lá no templo, prepare uma mesa. E ele dá todas as orientações necessárias. O tamanho, a medida, as proporções, o que vai em cima, do lado, embaixo. A primeira preocupação com a arrumação de uma mesa não foi de Eva, talvez. Foi de Deus. E pediu para que Moisés tivesse o cuidado de fazer como ele havia pedido. Mas a mesa, na história do povo de Israel, não serviu apenas para momento de refeição. A mesa também foi símbolo de reuniões, de encontros, de ordens, de mandamentos, de orientações. Quantas vezes o povo se assentou, os líderes de Israel se assentaram à mesa para decidir, para conversar, para planejar e também para ouvir a direção de Deus. Irmãs e irmãos, a ciência, os estudiosos, os pesquisadores nos ajudam com algumas reflexões. Estudos realizados por universidades da Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha afirmam que esse momento, qual o momento de assentar-se à mesa, ajuda na organização social, na imposição de limites, no enriquecimento das relações interpessoais e até do vocabulário. O assentar-se à mesa, a reunião da família ao redor da mesa, tem alguns benefícios. Irmãs e irmãos, a hora da refeição, preste atenção nisso, eu também pesquisei bastante sobre o assunto. A hora da refeição é considerada por psicólogos, psicopedagogos e alguns pediatras muito importante para a educação. Não só alimentar, mas psicológica e existencial. Alguns rápidos dados. A socióloga alemã Angela Kepper conduziu uma pesquisa com 300 famílias alemãs, onde se demonstrou que famílias que optam pelo velho hábito de conversar durante as refeições, em vez de assistir à televisão, obtêm maior harmonia e fluidez em suas relações. A socióloga chegou à conclusão que uma das melhores terapias familiares é a comunicação à mesa. Estudos da Escola de Pedagogia de Harvard, nos Estados Unidos, revelam que quem compartilha regularmente as refeições com a família, além de comer melhor, tem maior bem-estar físico e emocional. No Centro Nacional de Dependências e Abuso de Drogas da Universidade de Columbia, Estados Unidos, foi descoberto que quanto mais refeições são feitas junto com os pais, mais os filhos se dão bem na escola e atrasam a iniciação sexual. Além de ter menos probabilidade de beber, fumar, usar drogas, ficarem deprimidos, brigarem ou desenvolverem distúrbios alimentares. Um levantamento realizado em 2007
com 20 mil alunos ingleses de 16 anos, demonstrou uma forte relação entre refeições regulares à noite com a família e o bom desempenho no exame escolar feito por todos os secundaristas da Grã-Bretanha. Constatou-se que os melhores resultados estavam entre os filhos de famílias que se reuniam para jantar. Outra pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que a criança que se senta à mesa com os pais alimenta-se melhor em comparação, ou alimentava-se melhor em comparação aos coleguinhas que comem sozinhos. Ainda, em outra análise, com 16 mil crianças de 9 a 14 anos, as frutas e vegetais aparecem quase 2 vezes mais no prato daqueles que fazem as refeições com a família ao redor da mesa. Um relato de um casal. Os pais, João Batista e Venusa, passaram a se incomodar ao ver suas crianças almoçarem vendo televisão. E aí eles dizem assim: há 5 anos, sentamos todos à mesa. Isso ocorre no café da manhã, no almoço e no jantar. As crianças passaram a comer alimentos que antes não comiam. Incentivamos também a autonomia a partir do momento em que partimos no servir das comidas, além de fazermos a oração e de lembrarmos que o alimento é dado por Deus, explica Vanusa. Deixando agora a ciência, os dados, o que a Bíblia nos diz a respeito da importância da família assentada à mesa. O Senhor Jesus é um grande exemplo de ensino, de orientação, de ministrações. Ele chama 12 homens, e a Bíblia registra que grandes momentos, grandes ensinamentos foram dados quando estavam assentados à mesa. Grande aprendizado os discípulos receberam assentados à mesa com Jesus. Apenas um deles apenas. Em Lucas, capítulo 7, versículo 37 a seguir, Jesus encontra-se na casa de Simão. De repente, a casa é invadida por uma mulher. E logo a reprimenda vem. O Simão diz: mestre, tu não vês quem é esta prostituta que está aí atrás do Senhor? E Jesus, então, assentado à mesa, junto com os discípulos, ensina a importância do perdão, da aceitação, da não rejeição, do não preconceito, a vida de Simão e a vida dos discípulos, assentado à mesa, enquanto aquela mulher, ora pecadora, ora prostituta, quebra o vidro de alabastro, unge a cabeça de Jesus, chora nos seus pés, enxuga os pés com os seus cabelos. E aí Jesus começa a ensinar coisas que aquele homem precisava aprender e que aqueles discípulos precisavam aprender. Irmãs e irmãos, a mesa deve ser também para nós um meio pedagógico. As famílias precisam se reunir mais ao redor da mesa. Os pais precisam se assentar mais à mesa com seus filhos. Os filhos precisam se assentar mais à mesa com os seus pais. Eu digo isso de experiência própria. Minha mãe lutou muito comigo, eu tinha muita dificuldade, porque a danada da televisão me roubava. E eu queria ficar na frente da televisão, e minha mãe vai sentar na mesa. Ou melhor, à mesa. E aí quando eu me casei, eu falei assim, eu vou dar um jeito nisso. Levei a televisão para a cozinha. E a televisão tem roubado muito a comunhão à mesa da família. Mas Jesus nos deixa esse exemplo, muito precioso. A correria do dia, a agitação do dia, a urgência nos rouba esse privilégio. Qual foi a última vez que você se assentou à mesa? E é interessante, seja ela quadrada, redonda, oval, do jeito que for, você se assenta à frente e ali você consegue olhar
olhos nos olhos, face na face. Ali as máscaras caem, ali a verdade aparece. As palavras são verdadeiras, não há como esconder. Minha mãe me pegou, e agora, o que é que eu faço? Mesa é momento da sinceridade. Até porque, no contexto judaico, só se assentava à mesa quem era chegado da família. Era um momento especial. Irmãs e irmãos, é tempo de arrumarmos a nossa mesa. A nossa mesa tem sido um momento pedagógico, de ensino, de ministração, de oração, de conversa, de diálogo, ou não? Há estudos que mostram que as famílias hoje estão se tornando ajuntamento de pessoas debaixo do mesmo teto. E às vezes pessoas que não se toleram e não se suportam. E às vezes nem mais têm a capacidade de se assentar à mesa porque é complicado, é difícil, eu não quero conversar. Eu estava atendendo um casal, pasmem. Uma crise conjugal tamanha que um se assentava do lado do sofá, o outro do outro lado, um com o computador, o outro com o computador e se conversavam assim. Não estou inventando isso. Aconteceu. Precisamos rever como está a nossa mesa. Ela tem sido um momento pedagógico, de ensino. Naquele dia, Jesus deu uma lição preciosa aos seus discípulos. Ele disse o seguinte: naquele lugar, na casa de Simão, aquela mulher entra e Jesus ensinou que quem sabe o quanto foi perdoado consegue expressar um coração mais grato e adorador. Aquela mulher sabia o que havia acontecido na sua vida e ela não tinha reservas de expressar com gratidão o que Jesus havia feito na sua vida, lhe libertado dos seus pecados e dado-lhe a possibilidade de uma vida nova. A mesa precisa ser, tem que ser, um momento pedagógico, de ensino, de doutrina. O que falamos? Quando eu era seminarista, eu tinha a oportunidade de ficar pulando de igreja em igreja, de casa em casa, porque eu fui seminarista de uma igreja lá em Atibaia, e ali todo final de semana eu estava numa casa diferente. E aí eu era seminarista e tinha que ouvir certas coisas, porque muitas vezes o cardápio do almoço era o pastor, era o presbítero, e as crianças ali ouvindo. Era a irmã tal, era o fulano tal, e as crianças ouvindo. Era reclamação da igreja, murmuração disso, daquilo outro, e as crianças ouvindo. A mesa precisa ser, urgentemente, um instrumento pedagógico. Para edificação e não para destruição, irmãs. Entendam isso, irmãos. Em segundo lugar, porque é tempo de arrumar a mesa. Por que é tempo? Por que é momento de arrumar a mesa? Porque a mesa também é e deve ser um encontro afetivo. A mesa precisa ser, deve ser, tem que ser um encontro afetivo. E o próprio Senhor Jesus nos dá esse exemplo. Mas eu fiquei lembrando do nosso irmão Paulo, apóstolo, grande homem de Deus, perseguidor, matou, forçou gente a negar a fé, e de repente, o capítulo que lemos, o apóstolo Paulo está na igreja para ministrar a ceia, e talvez na cabeça de algumas pessoas, como é que eu vou me assentar com esse homem que me perseguiu, que matou, que fez isso, aquilo, outro? Eu não posso. Talvez alguns tenham pensado. Mas a graça de Jesus é maior do que todas essas coisas. E permitir naquele momento a quebra de qualquer questão de preconceito, de barreira, de confusão. E eles se assentavam à mesa para partilhar do mesmo pão e do mesmo cálice. Só Jesus faz isso. A mesa precisa ser, deve ser, tem que ser um lugar de afetividade. Irmãs e irmãos, muito interessante. Enquanto Jesus demonstrava o seu maior amor na noite em que foi traído, Judas demonstrava a maior da maldade.
na calada da noite, de maneira sórdida e gananciosa, juntamente com as autoridades, no silêncio da madrugada, buscando lucro, vaidade, soberba, enquanto Jesus ama, Judas trai. Enquanto, irmãs e irmãos, o inferno inteiro travava e preparava um plano para sabotar, para matar, para destruir Jesus, a forma que Jesus escolhe, a forma que ele toma é a forma da cruz. Enquanto o inferno achava que ele seria destruído, Jesus se entregava de maneira livre e voluntária. Enquanto a traição estava sendo costurada por Judas, no Evangelho de Lucas, Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer esta ceia com vocês. Quem estava lá? Judas. Ele não colocou Judas para fora. Mesmo sabendo que Judas era o traidor, mesmo sabendo que ele estava planejando o que estava planejando, Judas se assentou à mesa. Porque mesa é encontro da afetividade. Mesa é encontro do amor. Enquanto Judas erguia um monumento à sua traição, Jesus celebrava o cálice da nossa salvação. Mesa tem que ser encontro afetivo. Encontro do amor. Sabe aquele momento do marido desesperado para chegar em casa, para se assentar à mesa com a sua esposa, porque ama a sua esposa, e aquele momento é singular, e ele não abre mão daquele momento, e vice-versa, a esposa desejando logo que o marido chegue para se assentarem à mesa para uma refeição gostosa, os filhos sedentos como rebentos da oliveira, como diz o texto, sentados à mesa. É tempo de arrumarmos a nossa mesa. A nossa mesa tem sido o encontro da afetividade, ou do ódio, ou do rancor, ou das cobranças, ou das humilhações, ou das alfinetadas, porque o outro não é como eu queiro que ele seja. Aí nós esquecemos que em Cristo todos nós somos um. E é em Cristo que somos aperfeiçoadas e aperfeiçoados. E o exemplo de Cristo nunca foi de rejeitar ninguém. Ele andava sempre com multidões, pessoas sempre ao seu lado, ele nunca rejeitou ninguém. Até Judas se assentou à mesa com ele. É verdade que ele fazia um plano infernal, diabólico. Mas Jesus o convida e ele se assenta à mesa com ele. É verdade que ele diz: ai daquele através do qual o Filho do Homem será morto, crucificado. Melhor que ele não tivesse nascido. Mas ele também tem direito de se assentar à mesa. Se assenta, Judas. Na hora certa, saia e faça o que está preparado. Mas antes, se assente aqui e experimente do meu amor. E sinta que eu sou o Deus do amor, da graça e da misericórdia. A mesa precisa ser, a mesa tem que ser, deveria ser sempre, um encontro afetivo, amoroso, gostoso, prazeroso. Em terceiro e em último lugar, é tempo de arrumarmos a mesa. Por que é tempo de arrumarmos a mesa? Porque a mesa também é terapêutica. Além de ser pedagógica, além de ser afetiva, a mesa também é terapêutica. Tem que ser terapêutica. Tem que ser terapêutica. Irmãs e irmãos, mesa é símbolo da comunhão. Eu estava relendo a história do filho pródigo. E o filho pródigo, depois de ter gasto tudo, desperdiçado tudo, sabe qual era a lembrança dele? Na casa do meu pai, há pão com fartura na mesa, e eu aqui morro de fome. A lembrança daquele filho pródigo era: na casa do meu pai, eu tinha alegria, eu tinha comunhão, eu tinha encontro, e aqui eu estou só.
o livro de Lucas, o seu último capítulo, capítulo 24. Depois de Jesus ressurreto, no caminho de Emaús, aqueles dois homens com os olhos impedidos de compreender quem ali estava ao lado. Uma conversa se estabelece. Cai a noite. E eles dizem, Senhor, é tarde. Não é bom que o seu caminho. Entre. E eles entram. E onde eles foram parar? Na mesa. E quando Jesus tomou o pão e tomou o cálice, os olhos deles foram desimpedidos. E Jesus desapareceu da sua presença. Porque mesa é terapêutica. Mesa cura. Mesa cura. Por que eu estou dizendo que mesa cura? Porque ainda depois de Jesus ressuscitado, em João, no seu último capítulo, Pedro e os demais trancados dentro de casa, com medo. De repente um olha para o outro e diz, vamos pescar. Vamos. E eles foram. E pescaram. Ou melhor, e tentaram, e nada. De repente, lá na praia, alguém diz, filhos, tendes aí algo para comer? Não, não temos. Pescamos a noite toda e nada temos. E aí aquela voz diz, lancem as redes à direita do barco. E as redes foram lançadas. E foram recolhidos 153 grandes peixes, e as redes não se rompiam. Pedro, quando vê aquilo, se cinge, lança-se ao mar, chega primeiro na praia e vê que ali estava uma mesa posta. Havia pão e havia peixe. Mesa é terapêutica. Pedro sabia quem ali estava. Ninguém teve coragem de perguntar, porque eles sabiam quem estava ali. E naquele momento veio toda a recordação de tudo aquilo que Pedro havia feito. E talvez na cabeça dele algo passasse, eu não sou digno, eu não tenho dignidade de sentar à mesa mais com Jesus, eu pequei, eu errei. E Jesus então diz, Pedro, tu me amas? E aí ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu falho, tu sabes que eu erro, tu sabes que eu fiz aquilo que tu sabes que eu fiz. E aí Jesus diz, siga-me. Mesa precisa ser terapêutica. Mesa tem que curar feridas. Mesa tem que curar traumas. Mesa tem que produzir salvação. Aquele que roubava, defraudava, estava sentado à mesa com Jesus. E de repente ele diz, mestre, a quem eu defraudei, a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. E este também é filho de Abraão. Mesa precisa ser terapêutica. Mesa tem que curar. Mesa tem que restaurar. Irmãs e irmãos, é por isso que nós estamos aqui hoje. Para participarmos da mesa do Senhor. Porque esta mesa representa para nós tudo aquilo que Jesus é e fez. De maneira pedagógica, de maneira afetiva e de maneira terapêutica. Eu quero te convidar nessa manhã a pensar o seguinte. Há um homem que foi denominado o Homem-Mesa. Ele é o diretor de comunicação e novos negócios da Hortifruti. Eu nem sabia disso. E ele, inclusive, ele é chamado de Day Table Man, o Homem-Mesa. Ele escreveu o seguinte, creio também que é falando da mesa, creio também que é uma vereda antiga, um princípio de Deus que foi se perdendo. Um dos piores momentos da vida de Israel foi quando cada um fazia o que queria de forma isolada. Cada um fazia o que achava mais reto. O texto não fala que o povo fazia coisas erradas, mas o que achava bem aos seus próprios olhos, sem vínculo ou comunhão com Deus. Escute. Quando a família
não se encontra à mesa. O povo não se encontra como nação e povo de Deus. Os líderes de casais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Aribiri, Robson e Fabiana Borges, escreveram o seguinte: se não tivermos tempo para a esposa, podemos nos distanciar e esquecer que nos amamos, e vice-versa. Se não tivermos tempo para nossos filhos, o traficante da esquina vai ter. O mundo está cada vez mais perdido e todo tipo de prevenção é válida. E por fim, a mulher que me inspirou nesse sermão, a escritora cristã que publicou o seguinte livro, A Experiência da Mesa, Devi Titus, faz uma convocação e eu encerro com ela. Se quisermos preservar e proteger nosso lar, casamento e nossa família, desfrutar do potencial escondido que estamos perdendo, devemos restaurar um princípio fundamental que o próprio Senhor estabeleceu há milhares de anos. Ou seja, é hora de arrumarmos a mesa. Quero convidar os presbíteros que me auxiliem nesse momento, quando iremos comungar e participar desse momento. Irmão Gaúcho, está bem? Eu acho que não tem nenhuma... Irmão João, isso. Presbítero Adriano. Acho que hoje não tem nenhuma criança aqui no auditório, né? Para que possa recolher, né? Será que... Doutora Roseli, a senhora poderia chamar alguma criança? Irmãs e irmãos, essa foi a palavra que Deus queimava no meu coração durante a semana. Eu pensava, falar sobre a mesa, e Deus falou, falar sobre a mesa. E ele dizia, pastor Alexandre, como é que está a sua mesa? Porque para o senhor falar da mesa dos outros é fácil. Mas e a sua mesa? E eu tive que olhar para dentro de mim e tive que perceber que tinha muita bagunça mesmo. Tinha muita coisa para ser arrumada. Mas o convite que o nosso Deus nos faz é: venham, porque essa mesa tem ensino, tem amor e tem cura. Se a tua mesa estiver bagunçada, Jesus quer arrumar a tua mesa hoje. Eu quero te convidar a colocar-se em pé, para que possamos orar. E eu quero comungar com você da mesa do Senhor. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero, João Pereira, a nos conduzir nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, Pai, pelo privilégio tão grande, Pai, fantástico de estarmos hoje aqui, nesta manhã, participando da ceia do Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu que nós viéssemos aqui e nos deu condições físicas para isso, Pai. Muito obrigado porque hoje nós ajudamos até a servir a ceia do Senhor, Pai. Muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado nas nossas vidas, não só na minha vida, na vida de todos os irmãos aqui. Eu sei que cada irmão tem recebido bênçãos incontáveis, bênçãos umas diferentes das outras, Pai. E agora o privilégio de estarmos participando da mesa do Senhor, tomando do cálice e do pão, recordando a morte do Senhor, até que Ele volte a nos buscar a Tua igreja, Pai. Nos dê um final de dia muito bom, muito precioso nas nossas mesas que vamos fazer daqui a pouco, vamos participar daqui a pouco, Pai. Muito obrigado, que realmente essa mensagem da mesa fique gravada em nossos corações, Pai, para que a nossa vida seja cada dia, a cada momento, mais aperfeiçoada em Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãs e irmãos, então naquela noite, o Senhor Jesus, Ele tomou o pão, deu graças, tomou o cálice e deu graças, abençoou e disse: comam e bebam, mas comam e bebam em memória de mim, mas saibam de algo mais. Assim como ansiosamente Ele desejava aquela ocasião, eu tenho convicção que Jesus aguarda ansiosamente por cada um de nós, para que tomemos juntos com Ele algo novo, que somente Ele sabe dizer o que é, mas eu quero com as irmãs e irmãos tomar no céu com Jesus. Porque essa mesa me curou, essa mesa me chamou para o amor, e essa mesa tem me ensinado a viver como Jesus quer que eu viva. E eu quero te convidar nesta manhã a comungar desta mesa, tendo essa memória viva de que Jesus te ama e Ele quer que você se assente à mesa com Ele. Ele quer entrar na tua vida e quer fazer festa, mas talvez Ele tenha que arrumar a casa primeiro, talvez Ele tenha que consertar algumas coisas, para que aí a festa seja gloriosa, e assim o será em o nome de Jesus. Esta mesa, ela é mesa do Senhor, ela não é mesa presbiteriana. Contudo, o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice, isso em memória de mim, até que eu venha, para cear novo convosco no reino do meu Pai. Isso, crianças, me ajudem aqui. Aí, Diego. Todas as irmãs e todos os irmãos que estão aptos, prontos, preparados, vamos fazer hoje um pouquinho diferente. Segura o seu pão, segura o seu cálice e vamos juntos. Os presbíteros vão servir. Segura um pouquinho o seu pão, o seu cálice. A equipe de louvor pode repetir aquele canto lá? Pode. E nós vamos juntos. Depois os presbíteros retornam. Parece-me que temos professoras lá embaixo. Até se as professoras pudessem vir, não sei se elas terão condições ou não, mas se elas pudessem trazer até as crianças para estarem aqui com a gente, não sei se é possível ou não. Tarcísio, você pode verificar, Tarcísio, se elas podem vir para cá também? E vamos encerrar juntos. Eu sei que as crianças ouviram, aprenderam, se elas pudessem vir para cá também, as professoras, e juntos, como um só corpo e uma só família, vamos celebrar a ceia de Jesus. Venham à mesa, convida ao Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar. Vamos fazer assim, o pão você pode comer já, porque começa a transpirar, o pão coma, o cálice espera um pouquinho. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Este é o meu corpo, comamos o pão, venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti.
algum irmão foi omitido. Aqui à frente, né, temos sangue, ó, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Os irmãos presbíteros que já serviram podem retornar. Temos alguns irmãos aqui, Tamiro, aqui à frente. Alguns professores chegaram agora também. Venham à mesa, convida ao Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Os irmãos presbíteros podem retornar. Ali, irmão. Ô Cris, tem como depois aquela música? Repete, por favor. Isso, fiquem apostos aí então. Pode retornar, Itamiro. Este é o meu corpo, disse o Senhor Jesus. Este é o meu sangue. Comei e bebei, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio grande que o Senhor nos deu de sermos teus filhos, comprados, lavados, regenerados no sangue precioso, maravilhoso de Jesus. Que sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário. Ó Deus, enquanto o inferno todo tramava um plano para barrar e frear a salvação, Jesus se alegrava por na cruz vencer não apenas o inferno, mas a morte, e da morte gerar vida. E hoje temos vida na nossa vida, uma vida diferente, porque é uma vida abundante, é uma vida cheia da graça, vida que tem esperança,
Esperança esta que se renova a cada dia, e se renova hoje, quando, como igreja, comemos o pão, bebemos o cálice, participamos da mesa, em memória de Jesus, dizendo: sim, Jesus, obrigado por ter morrido por mim. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue vertido na cruz. Eu, miserável pecador, tu me amastes. Como assim, Senhor? Obrigado. Obrigado porque o Senhor foi humilde, humilde até a morte de cruz. E o teu sacrifício não foi em vão. Eu fui alcançado, minhas irmãs e meus irmãos, a igreja tua foi lavada no teu sangue, regenerada em Cristo Jesus, e hoje temos a convicção e a certeza de que estamos nas tuas mãos e ninguém mais poderá nos arrebatar. Nem a morte poderá nos matar. Porque a vida de Jesus se fez maior e se fará maior, e para a eternidade com Jesus é que iremos. O túmulo não vai nos silenciar, porque nos céus cantaremos triunfantes com o coro celestial e glorificaremos eternamente o teu nome. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança. Senhor, enquanto caminhamos por aqui, enquanto a nossa peregrinação não chega ao final, nos ajude. Nos ajude para que nunca esqueçamos do teu ensino e que busquemos sempre renovar a nossa mente no conhecimento da tua palavra, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter um coração amoroso, que perdoa, que aceita, que é misericordioso. Oh Deus, nos ajude, porque muitas vezes nosso coração se endurece. Mas tu já morrestes para que o nosso coração de pedra se tornasse um coração de carne, coração que foi entregue ao Senhor, porque tu pediste o nosso coração, e tu nos deste um coração novo, um coração que tem a capacidade de amar. Ó Deus, é verdade que pecamos, é verdade que muitas vezes tropeçamos, não vivemos na prática do pecado, é verdade, mas pecamos ainda. Mas a mesa da comunhão nos dá a condição de começarmos uma nova caminhada, e hoje começamos uma nova caminhada na certeza que a graça de Jesus nos vai alcançar, que a graça de Jesus nos perdoou, que o amor de Deus e o nosso Pai se manifestou nesta manhã sobre nós, e que o Espírito Santo trabalhou na nossa mente, no nosso coração, e nos fez entender que o Senhor é Deus de graça e de perdão. Contudo, não é Deus que se agrada de uma vida que brinca com o pecado. O coração contrito, quebrantado te agrada. E nesta manhã foi assim que chegamos à tua mesa. E portanto, obrigado, porque o Senhor nos curou mais uma vez nessa manhã. E agora vamos para as nossas casas, com um canto novo, com uma melodia nova, que vai começar agora aqui, cantada pela equipe de louvor conosco, mas vai se estender por todos os nossos dias. Porque essa verdade não pode ser calada, tem que ser cantada, como faremos agora, em nome de Jesus. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por tua luz. Sim, meu Deus. Por meio do Senhor, Verdade, Senhor. Unidos neste amor, Oh Deus, graças com te vinho damos. e pão nós celebramos comunhão. Obrigado, Jesus, pela comunhão. No nome forte, Nome poderoso, acima de todo e qualquer nome, o nome de Jesus. nos reunimos aquecidos por tua luz. Obrigado, o Senhor nos aqueceu nessa Por manhã. meio do Senhor, unidos neste amor, Obrigado, com Jesus. vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto
acolhe, o Senhor me chama à tua presença, Senhor. Oh Deus, na tua presença, com as irmãs e com os irmãos, com a família da fé, te adorando, te louvando, te exaltando, declarando que tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos ama, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos perdoa. Obrigado, Jesus. Oh, grata memória, é o próprio Jesus. Cristo ressurreto em nosso irmão, o Rei da terra e céu. Sim, meu Deus. É o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Obrigado pela comunhão. Entre o povo do Senhor. Somos o teu povo, não és, mas somos, Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de tua propriedade, para proclamar, para anunciar que tu estás presente, não apenas aqui, mas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, cuidando de cada um de nós. Obrigado, E Jesus. logo vamos nos reunir no grande encontro preparado e que há de vir. Oh Deus, é a nossa A ansiedade. glória do Senhor, Viver na tua glória, para a glória do teu em todo nome. esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão Sim, meu Deus. celebraremos comunhão. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos, idem em paz.